Você percebeu que a Michonne quase matou o Rick na série dos dois aí, antes mesmo do reencontro? E não foi só uma vez não. E a grande pista que esse primeiro episódio dá pra gente sobre o grupo que pode se rebelar contra o CRM ao lado do Rick, parte do projeto que o Rick pode fazer pra poder vencer o Major General Bill no futuro, e muito mais detalhes do primeiro episódio de The Ones Who Live, meu querido. Assim, tem coisa demais, e se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo, meu querido? Tô bem demais, é óbvio, né? Eu sou o João Victor, pra você que não conhece. Tô de volta hoje aqui com mais um vídeo pra vocês aqui sobre The Walking Dead, The Ones Who Live. Não tem como, agora é cobertura sinistra, já foi dada a largada, já fizemos análise do primeiro episódio que já saiu, você perdeu, tá aí no canal, e agora aqui, o vídeo dos detalhes, os segredos do primeiro episódio que você pode ter perdido, meu querido. Mas claro, pra você que não tá sabendo, tá rolando o nosso drop do revólver de Rick Grimes. Sim, a réplica feita em resina aí, decorativa, impressa em 3D pelo pessoal da Paradigma 3D. A melhor réplica, assim, que você pode ter na sua casa de forma legal, né? Muito bonita e de qualidade, que a gente tá disponibilizando em quantidades limitadíssimas pra compra. Se você tem interesse em adquirir a sua, cola no primeiro link que tá embaixo na descrição. E vamos lá, né? Como eu mesmo falei no vídeo de análise, depois de quase 6 anos de espera, sim, um tempo sinistro, que uma época ia ter filme, depois virou a série, depois muita coisa, um tempo louco, assim, pra gente saber o que aconteceu com o Rick, finalmente chegou o primeiro episódio, que tem 55 minutos, e só com esses 55 minutos já explica praticamente tudo do que aconteceu com o Rick, já explica o mistério, e além disso explica e deixa mais um monte de referência e segredo, e a gente já começa com o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, que é a voz do helicóptero. Se teve um ponto que esse primeiro episódio já esclareceu pra gente ali nas entrelinhas, que você pode ter percebido aí ou não, é quem fala com o Rick na cena final de The Walking Dead. Sim, a série não esclarece só o ponto do desaparecimento do Rick, não, esclarece também aquela cena que apareceu tanto da Michonne quanto do Rick no episódio 24 da 11ª temporada da série, o último. Essa cena que o Rick tá se entregando pro helicóptero aí e tem uma voz que fala no helicóptero, né? Uma frase marcante: não há escapatória para os vivos. Pois é, a gente ficava sempre na dúvida de quem que era essa voz, uns falando, é o Major General Bill, um é outro, vai ser um rosto conhecido que a gente sabe, né? E eu sempre falava, não, deve ser algum personagem novo. E assim, logo no início do episódio, principalmente no Rick matando ali zumbis e outras coisas, na conversa ali com o Okafor, pela frase que ele diz, pela voz dele, dá a entender muito que foi ele que conversa ali no helicóptero. É ele que tava naquele helicóptero na cena final de The Walking Dead, quando o Rick foi capturado. Inclusive, aqui nessa cena, o Okafor fala pro Rick, não há escapatória para os vivos. Fora também que durante o episódio a gente consegue entender que essa aqui foi aparentemente a terceira das tentativas de fuga do Rick, aparentemente a última antes da que ele perdeu a mão, né? Porque aqui ele ainda tava com a mão. Sim, meu querido, diversas respostas vindo, mas essas aqui são as mais simples. Olha, o negócio vai ficando sinistro, né? Próximo ponto que eu tenho que falar de segredo, de detalhe desse episódio que você pode ter perdido. Eu quero falar sobre o tempo que o Rick passou como trabalhador do CRM, que essa revelação desse primeiro episódio é surpreendente, me pegou de surpresa. Quando eu vi a primeira vez, eu falei assim, nossa, mas tipo, total diferente do que a maioria imaginava. Porque assim, com base nos trailers, teasers e as coisas que a gente ia vendo, parecia muito que foi só ali nos primeiros 2, 3 anos, no máximo, de CRM, que o Rick teve que fazer essa função aqui de trabalhador, de ficar matando zumbis e tudo mais, mas não. Esse episódio, além de esclarecer o tempo que ele teve que ficar como trabalhador, esclarece o tempo que todo mundo tem que ficar nesse trabalho pra poder entrar na comunidade. Basicamente é revelado que o Rick teve que ficar pelo menos 6 anos, meu jovem. Literalmente, se você for parar pra pensar, no momento dos acontecimentos da 10ª temporada de The Walking Dead, que tava beirando ali os 10 anos de apocalipse, que foi quando a Michonne achou as pistas do Rick e foi atrás dele, ali o Rick ainda estava como trabalhador nos seus últimos momentos, né? Quase saindo de trabalhador pra virar militar. Durante todo o salto temporal que teve, depois que o Rick deixou The Walking Dead, a treta dos suadores e tal, o Rick tava como trabalhador do CRM. Ele passou muito mais tempo do que a gente imaginava, inclusive a gente fala direto, né, que no momento do final de The Walking Dead, 12 anos de apocalipse, já faz 8 anos que o Rick desapareceu. Então o Rick já tá o dobro do tempo com o CRM do que com o seu grupo. E assim, desses 8 anos, 6 foi como trabalhador. Então ele ficou mais tempo como trabalhador do CRM do que com o grupo de The Walking Dead naquelas temporadas que ele teve lá. É tipo assim,
sinistro, de explodir a mente pensar um negócio desse, revelações surpreendentes, mas a gente segue com mais detalhes porque é só coisa louca mesmo. Vamos falar do próximo ponto, né, que você pode ter perdido nesse primeiro episódio, que é justamente como o Rick pode vencer o CRM, ou no caso a primeira pista disso, né, os segredos ali do CRM, pois esse episódio também traz uns pontos que no caso eu não vi ninguém comentando sobre esse detalhe em específico, né, no momento ali que a gente vê que o Rick já aceitou ser soldado e tal, que na verdade é a estratégia dele pra tentar fugir de uma forma mais fácil, ali durante algumas conversas com o próprio Okafor, quando ele vai ali na forma escondida, secreta, conversar com o Rick e com a Thorne, a gente tem uma revelação de que, além da comunidade civil, né, que é a República Cívica, não saber de nada das informações confidenciais do CRM, além disso, 90% dos militares do próprio CRM não sabem de algumas informações confidenciais. Ou seja, a parte suja do CRM é tão secreta, as informações sinistras do CRM são tão secretas, algumas delas, que somente 10% dos próprios militares sabem delas. Então 90%, a maioria esmagadora, não sabe de algumas coisas. Essa informação sai da boca do próprio Okafor e ouvindo isso, né, dá pra entender que tem uma parcela então de soldados ali, de militares, que provavelmente não estão preparados para essas informações. Aquele plano todo de controle do CRM, se eles soubessem, poderia ser pior. Isso é uma margem muito interessante, é uma brecha muito grande, caso você não tenha percebido, pro Rick poder vencer, não o CRM, mas derrubar o Major General Bill do poder, tirar essas maldades ali e ele assumir, tipo, seja lá o que ele e a Michonne vão fazer no final dessa série. Como eu sempre dizia aqui, se o Rick e a Michonne vencerem o Major General Bill nessa série, não vai ser os dois sozinhos, vai ser uma rebelião, vai ser pessoas que eles vão arrumar ali ao lado deles, e essa brecha de 90% dos militares que não sabem das informações verdadeiras, se o Rick cria proximidade e começa a revelar as verdades para vários desses militares, ele pode criar uma milícia de rebelião ali com facilidade, inclusive arrumar várias pessoas. Essa é uma primeira grandíssima brecha pro que Rick e Michonne podem fazer no final dessa série. Já dá pra ver que tem possibilidade de instabilidade. Você conta pra República Cívica, pra comunidade inteira, 200 mil pessoas já ficam revoltadas, mas eles não têm armas. Mas agora sabendo que 90% dos militares, os brabos lá mesmo, não sabem das informações secretas, é um negócio muito mais expressivo e sinistro, já é poder pro Rick conseguir depois. E o Rick vai guardar essa informação com certeza, vamos prestar muita atenção nisso, meu querido. Pois vamos avançar, porque tem mais detalhes pra gente falar, vai ficar mais interessante, filho. Essa série é muito louca. O próximo segredinho que esse episódio traz, que você pode não ter percebido agora, né, é justamente sobre a Thorne. A Thorne salvou Alexandria, mesmo que de forma indireta. A Thorne salvou Alexandria. Você percebeu esse detalhe? Tipo, ela salvou não só Alexandria, mas o grupo todo do Rick. Vale dizer Alexandria porque é a principal comunidade que o Rick conhece como casa, mas eu vou explicar. A gente tem nesse episódio aquele momento de a última tentativa de fuga do Rick antes dele ficar desiludido, né? Ele ainda como soldado na missão lá, no negócio químico, ele tenta escapar pelo bueiro. Nesse momento, a Thorne aparece pra ajudar e impede com que o Rick siga com a sua fuga, dizendo, né, revelando pro Rick que ele já sabia, ou seja, o Okafor já sabia. Provavelmente o Major General Bill já tinha noção que o Rick ia tentar fugir. E assim, depois, né, no episódio, no momento da luta do Okafor contra o Rick, né, a gente vê que por mais que ele tenha aquele lado de que ele quer mudar o CRM, ele ainda é muito alinhado e traz as ameaças pro Rick, né, de que foi ele que descobriu a garrafa com a mensagem que o Rick jogou na água, que viu as imagens, né, da Michonne e da Judith, que viu o nome dela, sabe quem que é. Sim, o mistério da garrafa com a mensagem lá da cena final de The Walking Dead, que na época eu falava que foi a única mensagem que ninguém achou, porque o Rick tacou na água, agora tem a revelação. O próprio Okafor achou, viu as mensagens, viu o que o Rick tinha pra escrever pra família, os nomes, e conseguiu outras imagens do rosto desenhadinho da Michonne, viu o nome. Então, tipo, o Rick fugindo, igual ele ia fugir, se a Thorne não impede, ele ia voltar pra casa, pra Alexandria, que não é tão longe do local onde o próprio CRM resgatou ele, e o próprio Okafor falou ali, era só fazer uma busca em volta por alguém que chama Michonne, né, perto daquela região, que não ia ser difícil de achar, e acabou, meu querido. Eles iam destruir tanto o Rick, quanto a Michonne, quanto as pessoas ligadas a ele. Então, sim, indiretamente a Thorne, ao evitar a fuga do Rick, evitou com que a família e a casa dele fosse toda destruída, né, atacada pelo CRM. Olha essa loucura. É cada coisa, assim, ó, sinistra, né, e vamos seguindo, porque eu tenho que falar da outra, né, que eu sei que essa aqui, muita gente tá esperando a gente falar, a gente tem que contar esse detalhe aqui, porque essa também foi de surpreender demais. Eu quero falar sobre a Michonne, que no caso, Michonne quase matou o Rick 2 vezes. Sim,
pelo menos 2 vezes nesse final desse primeiro episódio, Michonne quase matou o Rick, sem perceber, sem saber. Olha essa loucura. Pois é, esse final, né, tipo, do reencontro deles, enquanto o Rick tá na missão, o helicóptero cai e tudo mais, é algo extremamente espantoso, ninguém imaginava que ia acontecer no primeiro episódio. E tipo, se você não entendeu, a primeira vez que a Michonne quase matou o Rick foi na hora que ela derruba o helicóptero. No caso, a gente vai ver depois que não foi exatamente ela, foi outra pessoa do grupo que atirou e derrubou o helicóptero, mas é o grupo que ela tá junto, ela tava motivada e com raiva, né, do CRM querendo atacar, então quase mata o Rick com a queda. O explosivo lá, ao invés de acertar o Okafor, poderia ter acertado o Rick, ou a explosão poderia ter matado ele ali mesmo, ou a queda do helicóptero poderia ter matado ele. Isso engloba a primeira situação que o Rick poderia ter morrido, o acidente ali. Essa é a primeira forma. E a outra forma, que é a principal, a Michonne, na hora que ela vai ali confirmar as mortes, né, ela tá tão seca e revoltada com esses soldados do CRM, a gente vai ver o motivo no episódio 2, que ela simplesmente vê esse soldado aí e tá pronta pra cortar o pescoço dele. Se ela não tira o capacete antes, meu rapaz, era créditos descendo, acabou. Imagina o desastre. Obviamente eles não iam fazer isso, mas, filho, encaixou muito bem, muito sinistro. Eu, na minha criatividade toda, se fosse escrever um roteiro pra essa série, não pensaria nunca em colocar a Michonne pra encontrar o Rick numa situação e quase matar ele por 2 vezes, né? Você pode até pensar mais possibilidades que ela poderia ter matado. Loucura demais, muito sinistro mesmo. E assim, isso eu não falei na análise, né? Mas o primeiro episódio terminar assim com esse encontro é o principal ponto que motiva você assistir essa série e continuar nela. Você que é fã, tipo, agora eles reencontraram, tá, mas e a fuga? Agora vai voltar pra casa? Isso obriga o fã de The Walking Dead a continuar nessa série e assistir, então fazem muito bem. Mas aí vamos seguir pro próximo detalhe que eu tenho que falar também. A gente tem que voltar lá no início, porque tem uma coisa muito importante sobre a ligação com as outras séries e que vai influenciar mais pra frente aí. Eu quero falar sobre a crueldade do CRM com Omarra. Você parou pra pensar nisso? Tipo, em World Beyond, né, que é o spin-off que mostra ali, explica mais desse ataque do CRM e Omarra e tal, já ressalta que eles foram bem cruéis. Lá a gente entende que eles atacaram a comunidade, jogaram horda de zumbis, jogaram arma química, só que essa série agora, esse primeiro episódio, já dá detalhes do quão coordenado eles fizeram ali pra ninguém sair vivo. Pelas falas do noticiário da República Cívica na TV, logo lá no início, a gente consegue ouvir que pessoas estavam encurraladas em um prédio, que literalmente tudo que aconteceu na cidade fez com que as pessoas ficassem encurraladas, literalmente sem poder sair. Tipo, a estratégia deles para que todos, tipo, quase 100 mil pessoas que estavam na comunidade morressem de fato. Tipo, dá pra entender melhor da estratégia, né? Os caras quebraram os muros da comunidade, colocaram os zumbis pra entrar, pra encurralar as pessoas, para as pessoas não terem pra onde ir, e depois jogam o gás cloro, que é a arma química deles, que a gente vê em World Beyond, e terminam de matar todo mundo de forma agonizante. Rapaz, um nível, loucura, meu jovem. Mas a gente segue, porque a gente tá falando de Omarra, né? Mas tem a outra cidade, que é dessa aliança dos três, que forma os 3 círculos, que já tinha ficado claro em World Beyond, mas nessa série ressalta mais, né? República Cívica, Omarra e tem Portland. Então, um outro detalhe desse episódio é o Rick bem próximo a Portland. Pois é, meu querido, tudo indica que essas cenas aqui, ó, do Rick, dos soldados, da Thorne também, né, limpando ali uma parte de uma universidade, que foi o trabalho que o Okafor passou pra eles, né, depois que o Rick aceita e ficar como soldado, queima as fotos, aquele negócio, o trabalho era ir pra esse lugar, fazer ali, virar uma base do CRM, né, limpar tudo, e a gente vê a evolução até ver essa sala perfeita de reuniões, o Rick ali já evoluindo no seu cargo cada vez mais. Pois é, eu fui pesquisar pelo nome que o Okafor fala onde fica esse lugar. Na cena ele claramente fala uma universidade em Cascades, e eu pesquisei universidade em Cascades, saiu o quê? Saiu justamente uma universidade que fica aqui, ó, do outro lado dos Estados Unidos, né, lembrando que a República Cívica fica aqui, ó, na Filadélfia, né, por aqui. Sim, e se você for ver a localidade, fica no estado de Oregon, é lá na costa oeste, bem próximo, que é o mesmo estado, inclusive, que fica a cidade de Portland. É bem possível que nesse primeiro episódio o Rick já foi fazer uma missão do outro lado do país e tava pertinho de Portland já, que inclusive é um outro ponto, né, que eu já tinha falado em vídeos anteriores, que pode ajudar ele e a Michonne na revolução contra o CRM. Por quê? Aqui, né, esses acontecimentos dessas cenas aqui é um pouquinho depois que Omarra foi destruída pelo CRM, igual a gente viu em World Beyond. Só que Portland, né, ficou vários meses, eu acho que até um ano, né, sem saber que foi o CRM mesmo que destruiu Omarra. E inclusive o CRM tava planejando destruir também Portland, pra ficar sozinho, né, com esse reinado de a grande cidade oculta. E lá no final de World Beyond, que termina bem mais ou menos nessa época que o Rick tá nessas missões aí com o CRM, a gente vê que alguns dos jovens se separaram do grupo depois de descobrir tudo do CRM e terminam chegando em Portland mesmo pra
poder avisar pra eles que o CRM quer atacar, porque, tipo, até então a informação é que o CRM é amigável, né, pra eles. Ou seja, dali, desde a época a gente já falava, pode sair uma guerra. Agora, tipo, com os caras não gostando do CRM, que pode mostrar nessa série, o Rick pode acabar se aliando a eles, ainda mais sabendo nesse primeiro episódio que ele já conhece a região, já fez alguma coisa lá perto. Olha essa loucura, olha como é que expande, meu querido. E assim, além desses detalhes que eu trouxe, tem mais outros, né, que se vocês quiserem eu trago outro vídeo com mais detalhes que vocês podem ter perdido. Coloca nos comentários qual que você achou mais interessante aqui. Deixa esse like e não se esqueça de se inscrever no canal, porque a gente vai estar fazendo live toda segunda-feira. Se você tá assistindo esse vídeo na hora que ele tá saindo, vai ter live segunda-feira, 8 horas, comentando o episódio, interagindo com vocês. E também na terça-feira, meio-dia, tem vídeo analisando já o trailer do episódio 2. E toda terça vai ter o dos próximos episódios, então não perde. No mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!